Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de tecnologia da construção e hoje nós falaremos sobre fundações. Então, as fundações são elementos estruturais destinados a suportar toda a carga de pressão proveniente dos carregamentos e esforços oriundos do peso próprio dos elementos estruturais como um todo, acrescido dos carregamentos provenientes do uso, as sobrecargas. Ou seja, as fundações elas não estão dispostas, não são colocadas apenas para suportar o peso, a pressão exercida pelo edifício, mas também por todas as sobrecargas posteriores à construção, sendo ela pessoas, móveis e tudo mais que abranger dentro do edifício. E a NBR 6122 fixa as condições básicas a serem observadas no projeto e execução de fundações de edifícios, pontes e demais estruturas que necessitam de fundações. As fundações podem ser classificadas em dois grupos. São elas fundações superficiais e fundações profundas. Como o próprio nome sugere, o que vai diferenciá-las é o distanciamento em relação à superfície do solo, ou seja, a sua profundidade. Umas serão mais rasas e outras mais profundas, que também é um nome utilizado para fundações superficiais. Pode ser chamado também de fundações rasas. Segundo a NBR 6122, define fundações superficiais como elemento de fundação em que a carga é transmitida ao terreno predominantemente pelas pressões distribuídas sobre a base da fundação e em que a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Geralmente também esse tipo de fundação ele vai estar no máximo a 3 metros de profundidade. Geralmente menos que isso. Aqui nós temos um bloco, um sapato e o radier, que são 3 exemplos de fundações superficiais. A sapata. Sapata é o elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas não sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego da armadura. Ou seja, ela não vai ser suportada pelo concreto, mas pela armadura, a parte metálica que compõe a sapata. E ela pode possuir espessura constante ou variável, sendo sua base em planta normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal. E entre os tipos de sapata, temos a sapata isolada. Elas são recomendadas para terrenos com solo firme e de boa resistência. O peso da edificação é transmitido para as colunas, que por sua vez transferem o peso para as sapatas, que distribuem para o solo, como mostrado no esquema, onde as setas mostram o peso, a força-peso, que é distribuída. Força-peso distribuída pela coluna. Na coluna chega a sapata, que é essa vermelhinha aqui, e a sapata distribui para o solo. Lembrando que a resistência dela está mais pela armadura e não pela base de concreto da sapata, como falado anteriormente. Também temos a sapata associada. A sapata associada é também chamada de sapata combinada. É aquela comum a mais de um pilar, ou seja, ela transmite ações de 2 ou mais pilares, sendo utilizada como alternativa quando a distância entre 2 ou mais sapatas é pequena, como mostrado aqui no esquema. 2 colunas, 2 pilares, bem próximos. Aqui nós temos uma sapata associada e aqui 2 sapatas isoladas. Aqui a viga baldrame que eu explicarei um pouco mais à frente. Sapata corrida. A sapata corrida é uma fundação superficial muito utilizada na construção de casas com vãos pequenos, muros, paredes, reservatórios e piscinas. Ela é uma estrutura contínua de concreto armado e fica abaixo das paredes. Se assemelha à viga baldrame, porém suas dimensões de largura e altura são normalmente maiores. O peso da construção é transferido para as colunas e depois distribuído linearmente para o solo, como mostrado aqui também no esquema abaixo. Também temos o bloco.
O bloco é um elemento de fundação superficial de concreto, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura. Ou seja, diferentemente, que é o que difere da sapata, é que a tração, a tensão, vai ser resistida não pela armadura, mas sim pelo bloco de concreto. Segundo a NBR 6122, os blocos de fundação não devem ter dimensão menor do que 60 cm, devem ser posicionados por meio dos cálculos estrutural e geométrico. Podem possuir suas faces verticais inclinadas ou escalonadas e apresentar normalmente em planta de seção quadrada ou retangular. É utilizado em solo de boa capacidade de suporte e utilizado em obras de pequeno porte, como muros. Aqui mostramos um exemplo de sapata. Seria uma sapata isolada, aqui uma sapata associada e aqui uma sapata corrida. E logo na figura 3, um bloco de concreto, a estrutura de bloco. Viga baldrame, também chamado de viga de fundação ou simplesmente baldrame, fica localizada abaixo do nível do solo e percorre todo o comprimento das paredes da construção. Ela conecta sapatas isoladas para melhor distribuição dos pesos da construção. Contribui também para um melhor travamento das colunas ou pilares da construção. Aqui mostrando de novo o esquema da distribuição dos pesos da viga baldrame distribuído para a sapata. Aqui mostramos um exemplo de baldrame. Também temos o radier, que é uma fundação rasa, recomendada para solo com baixa resistência. O radier é uma placa de concreto armado ou protendido que fica abaixo da casa e em contato direto com o solo. É praticamente uma laje em contato com o solo. Tem por finalidade receber todos os pilares de uma obra em um terreno com pouca resistência e suporte. Essas lajes possuem armaduras duplas nas duas direções e os pilares são distribuídos de forma que todos os esforços sejam distribuídos uniformemente para o solo, como mostrado no esquema, onde todos os esforços são distribuídos uniformemente para o solo, distribuído das colunas para o radier. É muito utilizado em construções de tanques, silos, casas populares de pequeno esforço e depósitos, e etc. Aqui outra estrutura, como é feito o radier. Também temos as fundações profundas, que é elemento de fundação que transmite a carga ao terreno pela base por sua superfície lateral, ou por uma combinação das duas, e que está firmado em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 metros, salvo justificativa. Como disse, as fundações rasas ou superficiais, elas são geralmente menos que 3 metros, as fundações profundas são geralmente maiores que 3 metros de profundidade. Entre as fundações profundas temos as estacas. A fundação com estacas é indicada para solos com pouca resistência, como aterros, por exemplo. Neste tipo de solo, é necessário cavar muito para conseguir achar um solo firme para fazer as fundações. Como falado anteriormente, e agora mostrado no esquema, a força-peso, é distribuída lateralmente nas estacas e também pela base. Temos a estaca pré-moldada, que são elementos estruturais pré-moldados em formato de pilares, cravados no solo por meio de percussão, ou seja, vai ser batido, vai receber uma pancada, vamos dizer assim, para entrar no chão, para ser cravada, através de equipamentos chamados de bate-estacas. Os elementos estruturais pré-moldados em formato de pilares normalmente possuem seção quadrada, variando de 25 a 40 centímetros de comprimento, de até 15 metros. Aqui, o modelo do bate-estaca é batido uma espécie de martelo na
na estaca pré-moldada até que ela alcance uma profundidade desejada, já elaborada no projeto, calculado anteriormente. Estaca de madeira são utilizadas em obras provisórias e em regiões onde possui abundância de madeira de lei, que é uma madeira que tem alta resistência a ataque de insetos como cupins e também a umidade e ataque de fungos. Tem esse nome pois na época imperial foi instituído que só a família real poderia utilizar esse tipo de madeira. No caso, ela era utilizada para construção de barcos e outros utensílios. Lembrando também que só pode ser utilizada caso haja uma autorização dos órgãos ambientais. For uma madeira, no caso, legal, uma madeira legalizada. O diâmetro mínimo da ponta e do topo, que são de 15 cm e 25 cm, respectivamente. O comprimento pode atingir 8 metros. E o topo da estaca deve estar devidamente protegido durante a escavação. E por último, as estacas metálicas. Tem como vantagem de atingir grande profundidade e são cravadas pelo mesmo procedimento das de concreto, que foi falado anteriormente. São utilizadas pinturas especiais ou encamisamento de concreto em terrenos agressivos quimicamente, ou seja, para não degradação das estacas metálicas, é utilizado uma espécie de revestimento para que não degrade, para que não tenha o efeito de corrosão nas estacas metálicas. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e bons estudos.